Normalmente, quando falamos desse corpo celeste impressionante, um objeto que desafia os limites das leis conhecidas da física, pensamos em algo como uma massa gigantesca e localizado a distâncias absurdas de nós. Olá, pessoal! Já sacaram do que estamos falando, né? É isso mesmo. Estamos falando de buracos negros. Mas e se eu te dissesse que pode haver um buraco negro bem aqui, pertinho da gente? Como isso seria possível? Aliás, será que é mesmo possível? E se for, que tipo de perigo isso representa para nós? Quem fala com vocês é o Deluca e esse é o nosso canal Pipa. Bora explorar isso juntos, com todos os detalhes como você já conhece aqui no nosso canal? Então, relaxa e vamos nessa! O monstro dos confins do universo. Aqui no canal a gente já trouxe vários vídeos sobre o tema dos buracos negros. Então, se você é um dos nossos seguidores de longa data, talvez até saiba de cor o que é um buraco negro e como ele se forma. Mas para quem ainda não está familiarizado com o assunto, vamos fazer um breve resumo agora. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Toda a massa responsável por essa gravidade se concentra no centro do buraco negro, comprimindo uma quantidade absurda de matéria num espaço minúsculo. Essa região é chamada de singularidade. A existência dos buracos negros é cientificamente comprovada, e por praticidade costumamos dividi-lo em dois tipos mais conhecidos. O primeiro tipo é o buraco negro de massa estelar. Ele se forma quando o núcleo de uma estrela muito massiva entra em colapso durante uma explosão de supernova. Sua massa varia de 3 a algumas dezenas de vezes a massa do Sol, e eles estão espalhados por toda a galáxia, orbitando o centro galáctico junto com as estrelas comuns, seguindo as mesmas leis que regem todos os corpos celestes. O segundo tipo é o buraco negro supermassivo, que é muito mais raro do que os buracos negros comuns. Em geral, existe um desses por galáxia, embora também haja galáxias que não têm nenhum. Sua massa pode variar de centenas de milhares até dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Eles ficam localizados no centro das galáxias e funcionam como uma espécie de âncora gravitacional que mantém tudo coeso. Só que ninguém sabe ao certo como esses buracos negros gigantes se formam. Afinal, estrelas com tanta massa simplesmente não existem. A gente até fez um vídeo só sobre esse mistério dos buracos negros supermassivos, então não vamos entrar nesse detalhe agora. Não existe nenhum buraco negro desse tipo nas proximidades do nosso sistema solar. Na verdade, até mesmo os buracos negros de massa estelar são relativamente raros no universo observável. Isso porque apenas uma fração muito pequena das estrelas tem as condições necessárias para originá-los, algo como uma em algumas centenas. O tipo mais comum de estrela é a anã vermelha, que representa mais de 70% de todas as estrelas do universo. E uma anã vermelha jamais se transforma em buraco negro. Ela simplesmente não tem massa suficiente, nem reações nucleares intensas o bastante no núcleo. Se existisse um buraco negro de massa estelar no nosso sistema estelar, provavelmente a humanidade já saberia disso desde a época de Newton, ou no mais tardar, desde os tempos de Einstein. Um buraco negro não é esse monstro devorador que engole tudo ao redor, como muita gente pensa. Fora do horizonte de eventos, ele se comporta exatamente como qualquer outro corpo celeste com a mesma massa. Ou seja, se houvesse um objeto com pelo menos 3 vezes a massa do Sol por aqui, ele alteraria drasticamente as órbitas dos planetas e até o movimento do próprio Sol. Mas os astrônomos nunca observaram nada assim. Existe ainda outro motivo pelo qual não pode haver um buraco negro de massa estelar no sistema solar. Como explicamos antes, esse tipo de buraco negro se forma durante uma explosão de supernova. E esse tipo de explosão só acontece com estrelas muito grandes e extremamente brilhantes. Essas estrelas vivem pouco, raramente duram mais que algumas dezenas de milhões de anos. Ou seja, se o nosso Sol tivesse orbitado uma estrela dessas no passado, ele já teria explodido há bilhões de anos, quando a Terra ainda estava na era adiana. E se uma catástrofe dessas tivesse acontecido por aqui, a vida na Terra teria sido extinta e ninguém estaria agora assistindo a esse vídeo.
Singularidades podem surgir de qualquer coisa. Tanto os buracos negros de massa estelar quanto os supermassivos se formam como resultado do colapso da matéria. Esse colapso acontece quando a massa e a energia de compressão da matéria se tornam tão extremas que as interações que normalmente mantêm as partículas elementares separadas já não conseguem mais se sustentar. Em outras palavras, a própria matéria colapsa sob seu próprio peso e é comprimida até atingir o chamado raio de Schwarzschild. O significado físico do raio de Schwarzschild é bem simples. Todo corpo celeste possui gravidade. E quanto mais a massa está concentrada em um volume pequeno, mais intensa é essa gravidade. Ou seja, quanto maior a densidade, maior será a força gravitacional. O raio de Schwarzschild, também chamado de raio gravitacional, é um raio de uma esfera hipotética até a qual um corpo teria que ser comprimido para que sua gravidade se tornasse tão forte que nem a luz conseguiria escapar. Ou seja, para que ele se tornasse um buraco negro. Os buracos negros que costumamos observar são aqueles formados quando o núcleo de uma estrela colapsa durante uma explosão de supernova. Mas isso não significa que só essas estrelas possam gerar buracos negros. Apenas que no estado atual do universo, elas são os únicos corpos capazes de produzir um buraco negro por conta própria, sem influência externa. No entanto, do ponto de vista puramente matemático, é possível calcular o raio gravitacional para qualquer corpo com massa. No caso da Terra, por exemplo, esse raio seria de menos de 9 milímetros. Isso quer dizer que se alguma força esmagasse a Terra até que ela tivesse o tamanho de um mirtilo, ela se transformaria num buraco negro com a massa da própria Terra. Claro, como já comentamos antes, isso é impossível no universo atual. Simplesmente não existe uma força capaz de fazer isso. Mas logo após o Big Bang, quando o universo observável era radicalmente diferente do que conhecemos hoje, o cenário pode ter sido outro. Naquela época, o universo era como um mar de altíssima densidade, totalmente preenchido por um plasma incandescente. Nesse ambiente, flutuações quânticas começaram a surgir no próprio tecido do espaço-tempo, criando pequenas irregularidades na distribuição da matéria. É parecido com o que acontece quando você cozinha um mingau e começam a surgir pelotinhas. Foi exatamente essa agitação quântica que deu origem aos primeiros esboços dos corpos celestes. Aliás, até hoje, estrelas continuam se formando por um mecanismo parecido, dentro de aglomerados de gás e poeira. Só que ao contrário de hoje, onde a densidade dessas nuvens é baixíssima, logo após o Big Bang, elas eram incrivelmente densas. Naquele universo primordial, até mesmo uma pequena ondulação no espaço-tempo poderia atrair uma quantidade absurda de matéria, gerando uma compressão capaz de provocar o colapso. E isso permitiria que um buraco negro se formasse sem que fosse preciso haver qualquer estrela envolvida. A esses buracos negros, os cientistas dão o nome de buracos negros primordiais. Como eles não precisam de supernovas para se formar, sua massa pode variar bastante, desde a da Terra, passando por pequenos asteroides, até a massa de um átomo de hidrogênio. Como vimos, qualquer corpo com massa maior que zero pode ter seu raio de Schwarzschild calculado, independentemente do tamanho. Os buracos negros primordiais existem. Como vimos até aqui, a existência dos buracos negros primordiais não entra em conflito com o que a astrofísica moderna entende sobre o universo e sua história observável. No entanto, até agora, nenhum deles foi de fato descoberto. Por definição, um buraco negro não emite luz. Mas assim como qualquer outro corpo celeste, ele está constantemente sendo bombardeado por partículas vindas do espaço. Por isso, ao redor dos buracos negros de massa estelar e principalmente dos supermassivos, forma-se o que chamamos de disco de acreção, que brilha com uma intensidade absurda. Só que isso não acontece com os buracos negros primordiais, que são muito pequenos. Eles recebem uma quantidade mínima de matéria, e seu horizonte de eventos é tão ridicularmente pequeno em escala cósmica que praticamente não tem efeito visível. Os buracos negros primordiais são considerados um dos possíveis candidatos a explicar a matéria escura.
De acordo com as estimativas dos cientistas, a matéria escura tende a se concentrar em torno dos discos das galáxias e é praticamente ausente, ou presente em quantidades ínfimas nas regiões próximas ao nosso sistema solar. Mas ínfimas aqui é um conceito relativo. Se a gente conseguisse reunir toda a matéria escura ao redor do Sol, isso talvez formasse um aglomerado com a massa equivalente a um grande asteroide. Em termos astronômicos, isso ainda é muito pouco. Nem chega perto da massa da Lua, mas em potencial poderia corresponder a milhões ou até bilhões de buracos negros primordiais. Vai ver, tem um deles bem aqui do nosso lado, no mesmo cômodo onde você está agora. Um buraco negro cresce absorvendo tudo com que colide. Mas os buracos negros primordiais são tão minúsculos que passam entre os átomos sem nem encostar neles. Para esses buracos negros, a Terra inteira é praticamente transparente. Ainda assim, mesmo sem absorver partículas, eles podem afetar os campos de partículas ao seu redor. Há até uma hipótese ousada e bastante excêntrica, sugerindo que certos fenômenos pouco compreendidos, como as misteriosas bolas de plasma chamadas de relâmpagos globulares, seriam causados pela ação desses buracos negros primordiais. Em outras palavras, pode haver uma quantidade gigantesca de buracos negros invisíveis à nossa volta nesse exato momento. Mas calma, não tem motivo para pânico não. Se os cientistas conseguirem provar essa hipótese e entender como esses buracos negros interagem com a matéria, podemos encontrar respostas para várias questões que ainda não conseguimos resolver. E talvez até descobrir novas tecnologias ou fontes de energia. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Valeu e até mais!